Meu nome é Silvia Pérola. Oba, temos Marcondes aqui. A gente tem muita gente boa que a gente pode trocar A aqui, Mariana, Pamela, né? tô vendo, prof. A Então, Pamela meu já nome é saiu. Silvia Pérola. Eu trabalhei 30 anos no Tribunal Superior do Trabalho, na assessoria chefia de gabinete. Fui chefe de gabinete do ministro Levenhagen. Lá eu criei um treinamento para treinar assessores na admissibilidade de recursos, muito particularmente o recurso de revista, né? E depois, por um convite de César Brito, a quem eu rendo sempre minhas homenagens, eu vim para a advocacia e trouxe esse treinamento, que é numa metodologia do Caminho das Pedras. A Mariana fez o último, ela pode dizer aí de como é que funciona. Não é um curso Sim. teórico, a gente vai realmente treinar essa admissibilidade, porque a minha cabeça, pelo fato de eu ter ficado muitos anos no TST, a minha cabeça ela é de ministro, né? Então eu vejo o recurso na perspectiva da admissibilidade como o TST vê. E aí, quando eu vim para a advocacia, eu criei esse projeto para treinar os advogados, né? Bom, em síntese, hoje eu estou na advocacia, ano que vem vai fazer 10 anos, e eu acho que agora eu posso passar para a Mariana, para ela se apresentar, para falar da experiência dela com treinamento. É isso aí. A professora não só tem a cabeça do TST, mas também da advocacia, né? O que torna quase que perfeita a equação. Gente, boa noite todo mundo. Eu estou vendo o pessoal falando aí. Sou Mariana Carvalho, sou jovem advogada, trabalhista. Tive a honra de fazer o curso da professora Pérola, foi sábado passado, foi o treinamento, né, para recurso de revista, literalmente o caminho das pedras. Assim, sensacional. A gente saiu de lá, a gente até conversou, troquei ideia com alguns colegas, a gente se sentiu assim, bombardeado de informações da melhor forma possível. A gente saiu assim, entusiasmado para aprender mais, estudar mais, e realmente é maravilhoso. E assim, gratidão pelos cursos da professora Pérola e por vocês estarem aqui também, né? Certeza que vai ser de bom proveito. E a minha participação é mais para ajudar a interagir, então se vocês tiverem perguntas para fazer, pode mandar aqui que eu vou acompanhar. E também ajuda, né, pessoal? Clica no aviãozinho, manda para alguém que você acha que tem que assistir a live aqui hoje. E pode segurar no coração também, aperta o coração e segura, que aí vai ajudar a compartilhar a live da professora. E vamos lá, né, professora? Ah, que legal. Então, gente, primeiro que é de fato impactante que apenas quase 9% dos recursos de revista sejam admitidos. E o que a gente está falando, o Tribunal Superior do Trabalho, ele existe para julgar recurso de revista, que é o recurso que vai, primeiramente, impulsionar a informação de jurisprudência. E aí a gente pode Exato. até dar uma apimentada aqui nessa conversa É sempre para dizer bom. que está tramitando, né, Mari, um projeto de Sim, lei, pasmem, para pasme em alterar, silêncio. não é, o 689/21, para alterar o artigo 896 da CLT, para que a divergência jurisprudencial passe a ser só com arestos da SDI 1 do TST e contrariedade à Sim. súmula, e não mais com acórdãos dos TRTs. Bom, isso aqui daria uma outra live, né? Ao lado da quebra do sentido, da funcionalidade do TST, mais Sim, um dificultador, né? Então eu costumo exato. dizer que não há nada tão ruim que não possa ser piorado. Então a primeira coisa que a gente deve refletir como destravar o recurso de revista é pensar o seguinte: como é que está esse recurso de revista? A primeira, a primeira coisa que a gente precisa fazer para destravar é ter feito um recurso de revista bem manejado. E, de fato, a gente tem Exato. aí as exigências da Lei 13.015/14, as exigências também da Lei 13.467, a Mariana viu que não são poucas em termos processuais. Então, se você tem um recurso de revista mal manejado, você já tem um empecilho para destravar. Então, E a nem gente só do tem que se. recurso de revista, né, professora? Vem antes, vem lá do RO, vem dos embargos. Tudo é um Sim, complemento, sim. né? É verdade. Então, assim, primeiramente, o que eu gostaria de falar a gente
para poder pensar em acessar o TST, a gente tem que dominar a técnica do recurso de revista. Lógico que a gente pode fazer todas as lamúrias da Lei 13.015/14, de uma jurisprudência defensiva, né? Então, algumas exigências do tipo indicar o trecho dos embargos de declaração em que você provocou o pronunciamento e o trecho dos EDs que o julgou. Ora, meu Deus do céu, como é que eu vou indicar se o trecho é omisso? Se é por isso que eu estou articulando com a preliminar. Contudo, é o que temos para hoje, né, Mari? E aí, a gente poderia falar, eu vou até fazer uma live só sobre recurso de revista, mas a de hoje é exatamente essa reflexão, quando eu faço tudo direitinho, e eu indico o trecho, e é o trecho pertinente, e cumpro todos os requisitos, e o que acontece na vice-presidência? Eu tenho, assim, né, Mariana, muitos alunos que falam, professora, mas estava perfeito, eu fiz do modelo. No entanto, o que acontece na vice-presidência? Recurso denegado, né, Mari, com chavões, continua aquela chapinha, principalmente com relação à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, que eu acho que é o grande pano de fundo para a advocacia. E aí, pode falar. O Ricardo está falando aqui, ó, denega pelo mérito. Ah, sim, é uma boa colocação. É uma boa. E o doutor Marcondes também, você consegue ler uma observação? Desde a petição inicial e a contestação, já fica com os ensinamentos da professora Silvia Pérez, exatamente. Obrigada. Desde a inicial mesmo. Excelentes colocações, porque o que o Ricardo está trazendo é o seguinte, o TRT, a presidência, que delega para vice o juízo de admissibilidade, ele é juízo de admissibilidade, ele trouxe essa questão na outra aula. Então, ele tem que se ater ao juízo de admissibilidade. Então, a gente já tem essa dificuldade. O vice-presidente, ele não pode entrar no juízo de admissibilidade, porque ele não é o juízo competente, percebe? Quando é que ele entra? Quando ele examina uma violação legal e diz que não há. Então, ele tem que fazer o juízo de admissibilidade e aferir os pressupostos extrínsecos e os intrínsecos que não a violação legal, porque aí ele já estaria entrando no mérito. É como se fosse um portal do juízo de admissibilidade e outro do juízo de mérito que só compete ao TST. No entanto, a gente tem sim essa usurpação de competência, só que essa preliminar não colou no TST. Muitos advogados traziam como preliminar de usurpação de competência do mérito, que seria delegado ao TST. Então, o que eu faço? No agravo de instrumento, eu vou atacar a admissibilidade no sentido de demonstrar que aquele recurso de revista ele é admissível. Agora, a primeira dor que a gente tem é que a gente não tem um juízo de prelibação completo. Então, é um juízo, são umas decisões que antigamente a gente falava de despacho de admissibilidade, que dizia assim, a prestação jurisdicional foi entregue. E aí você está discutindo o vínculo empregatício, aí lá no mérito, Mariana, diz assim, eu não conheço com base na súmula 126. Sim. Qual é a incoerência que há nisso? Fica perdido, né? Não tem para onde ir. Não, pois é, mas isso é de uma incoerência. E o tempo todo aqui eu vou chamar a atenção para o fato de que a gente tem direito à entrega de prestação jurisdicional. Ora, uma decisão que diz, uma decisão de admissibilidade, e novamente invocando aqui a dica do Ricardo, não poderia dizer que não há negativa? Porque ela já está matando e dizendo que não há violação ao 489 do CPC, 832 da CLT e 93, inciso 9º. Tinha que mandar para o TST ver, mas simplesmente diz que não há negativa e no mérito diz que é matéria fática, isso é paradoxal. Por quê? O Ricardo completou também que tem muita decisão genérica além disso, né? Sim, que cai na vala da desfundamentação. Por quê? Ora, se eu articulei com a preliminar de nulidade por negativa exatamente para trazer os fatos para o acordo regional e não tornar fática a matéria. Então, ele não pode dizer que é fática se ele rejeitou a preliminar. Então, exatamente, a gente tem esse desafio
como é que eu vou falar? De maneira geral, gente, eu estava aqui, trabalhei hoje o dia todo fazendo prazo e fazendo propostas. O que acontece? Nós temos uma recusa de entrega de jurisdição. Isso é uma tragédia. Então, recusa de entrega de jurisdição por parte dos regionais, a despeito dos embargos de declaração, intimidação com multa, multa por embargos protelatórios, às vezes até por litigância de má-fé, decisões monocráticas do tribunal. Pode me interromper, meu amor. A gente embarga para sanar a omissão, não sana a omissão e ainda vem com a ameaça de multa e aplica a multa. E aí a gente fica impedido de todas as formas mesmo. Exatamente, mas assim, a minha conversa é sempre da gente se fortalecer. Percebem? Exato, Nós, advogados, e daí esse meu empenho nesse projeto, nós temos que ter segurança. Como é que a gente adquire a segurança? Com estudo e com conhecimento técnico. A gente não pode se apresentar para os tribunais, e para o Tribunal Superior do Trabalho, de uma forma infantilizada, que eu não conheço. Então, eu tenho que dominar essa técnica. Antigamente, quando eu, inclusive, estava ainda no TST, admitido o recurso de revista, o TST examinava tudo. Inclusive, a súmula 285, que a gente vai falar hoje também, ela dizia que era vedada a interposição de agravo de instrumento. E OJ 377, ambas canceladas pela Instrução Normativa 40, dizia que não cabiam embargos de declaração de decisão de inadmissibilidade. Então, a vice-presidência dizia assim, admito por honorários advocatícios, subiu tudo. Com o advento do CPC de 2015, então veio a Instrução Normativa 39 do TST, para ver o que era compatível, o que não era compatível. Então, houve um movimento que foi a partir da Instrução Normativa 40, em que se cancelou a súmula 285 e o OJ 377 para dizer o contrário. Olha, vice-presidência do TRT, complete o juízo de prelibação, que é o juízo de admissibilidade. Vocês têm que pegar e fazer o que é primeiro juízo de admissibilidade. E aí, a Instrução Normativa 40, então, por que a primeira coisa que eu tenho que fazer? Porque ela diz assim, se a decisão de admissibilidade, se ela for omissa com relação a algum ponto, então, se eu tenho um recurso de revista que eu trago honorários advocatícios, horas extras, adicional de salubridade, ela diz assim, admito por honorários advocatícios. Então, já subiu, já tem o RR admitido com relação a um tópico. Mas ela diz assim, denego com relação às horas extras. E não fala nada do adicional de salubridade. A Instrução Normativa 40, que foi para os artigos dos 254 seguintes do regimento do TST, ela diz assim, com relação à parte omissa, é ônus da parte opor embargo de declaração. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, quando for publicada a decisão de inadmissibilidade do meu RR, é pegar... Eu vou pegar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a decisão de inadmissibilidade e confrontar com o meu recurso de revista. Aí eu vou pegar o meu recurso de revista e marcar. Será que apreciou todos os tópicos? Então, são tópicos. Mesmo que ela esteja precária, eu tenho que ver se todos os tópicos foram apreciados. Se todos os tópicos foram apreciados, então eu vou interpor agravo de instrumento com relação aos tópicos denegados. Aí, Pérola, e nesse caso que o vice-presidente não falou do adicional de salubridade, eu embargo de declaração. É a primeira coisa, senão vai precluir. Esse adicional de salubridade, ele vai morrer ali, eu não vou poder examinar. Embargo de declaração, eu digo assim, olha, senhor vice-presidente, é que o TST agora entende que você tem que completar. Então, embargo de declaração, pera, vai completar não, imagina, não vai falar nada. Então, se ele não fala nada, eu espero um agravo de instrumento. Sei que alguém está com essa pergunta aí. Eu espero para interpor agravo de instrumento. Quando é publicado o acordo dos EDs, ação jurisdicional da decisão de admissibilidade com relação ao adicional de salubridade. Porque diz a instrução normativa que o TST
pode mandar voltar para que se complete. Então, este processo ele sobe ARR, um RR que já está lá com honorários advocatícios, um agravo de instrumento contra as horas extras denegadas e com uma preliminar de nulidade por negativa de prestação adicional com relação ao adicional de salubridade. Alguma pergunta até aqui? Não, ainda não, professora. O pessoal pode mandar pergunta aí, que a gente vai interagir. Então, aí vocês vão me perguntar assim, Pérola, mas será que o TST vai mandar voltar? Na verdade, não é muito produtivo, mas acontece que eu estava na 7ª turma e eu vi um voto do ministro Cláudio Brandão mandando voltar, invocando o teor da Instrução Normativa 40 e a nova orientação do TST de que é preciso complementar o juízo de prelibação, certo? Então, aí a gente vai falar agora de como manejar esse agravo de instrumento, que é assim, se aplica a teoria da causa madura nesse caso, não, assim, porque a gente está só no exercício do juízo de admissibilidade. A teoria da causa madura, a gente vai aplicar dentro do exame do recurso de revista, com relação a alguma matéria em que o TST afasta a prescrição, expurgos inflacionários, ele está habilitado para julgar. Mas aqui não, o que a gente está falando é só de exercício de juízo de admissibilidade. Dentro da mesma tese, Ricardo, que tu trouxeste. A gente só está no espaço do juízo de admissibilidade, que é feito pela primeira vez, tradicionalmente no Brasil, quem exerce o primeiro juízo de admissibilidade é o próprio órgão recorrido. Então, se a gente vai interpor recurso ordinário, a gente interpõe aonde? Na vara do trabalho, né? Então, contra o acordo regional, ali é só o juízo. Novamente lembrando, a gente tem assim um primeiro portal, é como se fosse um grande caminho, para usar o meu caminho das pedras, em que a gente tem o primeiro portal, que é o juízo de admissibilidade. Eu brinquei no treinamento passado, que é o purgatório. E aí depois a gente tem um outro portal, que é o juízo de mérito, que eu falei que é ir para o céu. Só que para ir para o céu, minha amiga, meu amigo, a gente tem que fazer muita coisa. Tem uma pergunta aqui, ó. Quando somente uma parte interpõe RO e perde, a parte recorrida ganhou e, em contrarrazões, pediu a majoração de honorários. O acórdão foi omisso. Cabe ED e RR por negativa de prestação? Sim, sim. Então, bem colocado. Se eu não sou sucumbente, a gente trabalha muito isso, sim, em contrarrazões, eu vou suscitar não só preliminares, as contrarrazões não são um novo recurso, mas elas são uma forma de atacar o recurso. Eu vou suscitar não só preliminares, quanto tópicos que me interessam. E o TRT tem a obrigação de examinar, você colocou muito bem. Tem a obrigação de examinar. Não cabe o adesivo porque não tem sucumbência, né, amor? Então, eu vou... E se o TRT não examina, você já compreendeu tudo, eu embargo de declaração, não vou examinar. Então, aí sim, recurso de revista com a perenidade de nulidade por negativa de prestação judicional. Bom, mas continuando aqui na minha reflexão. Então, eu vou interpor o agravo de instrumento e aí vem as questões com relação ao agravo de instrumento. Como eu falei... Rogério! Que maravilha! Rogério, fala aí o que aconteceu hoje. Rogério me mandou uma mensagem. Escreve aí qual foi a mensagem que você me mandou hoje. Porque ele está usando um outro Instagram. Boa sorte, Rogério. Conta pra gente depois o que aconteceu. Você ia falar alguma coisa, Mari? Não, eu só ia ler aqui que ele falou que era ele, que ele fez isso recentemente, está aguardando julgamento, esse caso de negativa. Foi meu aluno, né? Foi meu aluno, sabe o que fazer, sabe o que fazer. Então, gente, novamente, para quem está entrando agora, quando a gente fala de destravar a revista, a gente tem que ter manejado a revista de uma forma tecnicamente adequada. E aí vem o agravo de instrumento. O agravo de instrumento também tem pressupostos extrínsecos, que são os objetivos e subjetivos, inclusive preparo para o empregador, né? E tem pressupostos... Não vale repetir os mesmos argumentos, né, Pérola? Boa, Mari. E às vezes faz o agravo e só repete
mas tem que fundamentar com base na decisão que denegou e não repetir simplesmente, né? Excelente. A Mariana já está trazendo o primeiro pressuposto intrínseco. Primeira coisa que a gente tem que entender, que no processo do trabalho, o agravo de instrumento, ele tem a finalidade de destrancar o recurso de revista. Então, eu também não vou entrar no mérito. Sim. O agravo de instrumento, a finalidade, o mérito do agravo de instrumento é o juízo de admissibilidade do RR. Olha que pérola. Então, no agravo de instrumento, o meu objetivo é, como eu falei no título, né, é fazer subir o RR. Aí a Mariana coloca muito bem, eu vou ter que pegar a decisão de inadmissibilidade, por que negou? Negou o segmento dizendo que não havia negativa de prestação jurisdicional, negou o segmento dizendo que eu transcrevi o inteiro teor no trecho que está o pré-questionamento. Então, eu tenho que pegar a decisão de inadmissibilidade, colar no meu rascunho do agravo de instrumento e atacar os fundamentos denegatórios. O TST deixa de conhecer se não ataca os fundamentos. É o artigo 1014 do CPC, 1010 do CPC, súmula 522 do Tribunal Superior do Trabalho e o princípio da dialeticidade, que tem que ser cumprido em qualquer recurso, né? Então, este fundamento que a Mariana traz muito bem, de ataque aos fundamentos denegatórios, ele é importantíssimo e ele tem que ser feito de uma forma dialética. E quando ela diz isso, ela lembra bem que eu não posso transcrever. Eu não posso pegar a minha revista, e tem muito, gente, muito recurso, muito agravo que vai dessa forma. Eu não posso pegar a minha revista e copiar lá no meu tiro lá e vira um agravo de instrumento. O tribunal não conhece, porque com o chavão de que se trata de transcrição ipsis literis. Né? E aí... O pessoal está falando aqui, prof. O Rogério falou que teve um recurso de revista admitido hoje. E assim falou, todos os alunos da Pérola sabem bem o que fazer. Arrasando. Meus alunos. Todo mundo está sabendo o caminho das pedras agora. É como mãe que diz assim, meus filhos, né? Obrigada pela gentileza, mas a gente faz realmente um treinamento em cima de quadros de simulação que a Mariana viu, e aí a gente treina, né? Então aí vem uma outra questão, Mari. Inclusive, sobre isso, desculpa, professora, sobre Pode isso, falar, eu quero deixar claro para todo mundo que está aqui e ainda não é aluno da professora Pérola, que ela ensina a gente a ter o raciocínio dos julgadores, né? No caso, a gente ter a visão do lado de lá. Então, isso é muito interessante, porque a gente tem muita cabeça de advogado e às vezes não consegue fazer essa análise mais profunda. Agora não precisa mais colocar... o que eu ia falar agora, Cimeia. Cimeia é um primor, um amor. Pamela está entrando aí, Marilene. Exatamente, Cimeia. Que antigamente, um dos requisitos, e aí a gente vai falar agora da decisão do Pleno de abril, né? Um dos requisitos é que eu tinha que renovar os tópicos do recurso de revista no agravo de instrumento, lembram? E o TST deixava de conhecer. Mas assim, de uma forma surpreendente. Se eu trazia uma divergência que eu trouxe no recurso de revista e eu não renovava no agravo de instrumento, não conheço por ausência de renovação de tópico. Não só os tópicos, mas havia umas filigranas, a violação tinha que ser renovada. Mas aí eu faço um parênteses para dizer o seguinte, eu não posso inovar no agravo de instrumento. Cuidado, hein? Aí eu lembrei de uma divergência ótima que eu não botei no recurso de revista. Não pode. Beira as raias da litigância de má-fé. Eu vejo muita gente fazer isso. Eu também vejo. Mesmo, achando que vai passar batido. E já vi aplicação de multa por litigância de má-fé com relação a isso. Por isso que eu estou alertando. Se eu fiz a minha revista, eu trouxe uma divergência. De repente até foi denegado porque a divergência era inservível, não observava a súmula 337, porque não trazia a fonte, e aqui eu aproveito para dizer, o ius navigandi, o ius Brasil, às vezes ele traz a data do DJ, mas ele não traz a palavra DJ. E aí, essa divergência, ela vira inservível, porque você não indica a fonte, você tem que ir lá e escrever DJ. Então, o TST, ele tem esse rigor, o crivo de admissibilidade do recurso de revista, ele é feito de uma forma muito rigorosa, porque é um recurso de natureza extraordinária. Então, voltando à decisão do Pleno,
o Pleno entendeu, olha, não precisa mais, e era realmente incompreensível. E quais foram os fundamentos do Pleno se reunir para derrubar, foi um voto divergente do ministro Vieira de Mello, para derrubar essa ideia, vencido o ministro relator, que era o ministro Ives Gandra, de que agora não precisa mais renovar. Gente, de onde que veio essa coisa de renovar? Na minha época de TST, eu sempre do tempo do Bumba. Por quê? Porque quando eu estava no TST, o processo era físico, amigos. Então, quando esse instrumento ele era formado, é tanto que o artigo 897, ele fala da formação de instrumentos e um dos requisitos é que fossem todas as peças. Então, quando eu estava lá, realmente a gente deixava de conhecer, porque faltou o acordo regional, faltou a certidão de publicação. Tinha um sentido, Mariana, o processo era físico. Sim. Quantos anos que esse Muita artigo... coisa mudou já. Que nós estamos num processo eletrônico. E para quê, pessoal? Que tinha que formar um instrumento para que o relator, analisando o agravo de instrumento, ele pudesse ver se aquela revista podia subir. Eu não tinha processo eletrônico. Né? Ele não tinha, Mari. Então, ele tinha que ter todas as peças ali e eu quero ver se precisa subir. Depois do processo eletrônico, isso continuou. Aí me lembra uma história que no mosteiro, que é muito parecida com isso, com essa permanência, diz que no mosteiro, quando os monges iam rezar, diz que tinha um gato que ficava roçando na perna dos monges, bem na hora da oração. Aí eles tinham que prender o gato ao pé da mesa para eles poderem rezar. Aí depois diz que o gato morreu, aí eles foram atrás de outro gato para amarrar ao pé da mesa na hora da oração. E se escreveram muitos tratados da importância do gato ao pé da mesa na hora da oração. Então, muita coisa na nossa dinâmica é algo assim meio que sem sentido, né? Então, caiu por terra agora. Cuidado! Cuidado! Porque eu não preciso renovar mesmo. Até a Cimeia colocou muito bem isso no treinamento. Eu acho, gente, que eu não preciso ter esse rigor de ficar, olha esse aresto, olha isso aqui. Não, porque, novamente, eu tenho que entender para que presta o agravo de instrumento? Para fazer subir a revista. Só que, quando eu vou fundamentar, principalmente de uma decisão absurdamente lacônica, como é aquela decisão de inadmissibilidade que diz assim, a prestação jurisdicional foi entregue. Todos os arestos são inespecíficos. Acabou! Você fez todo o contexto de teste. Quando eu vou fundamentar, não tem como eu não trazer as minhas razões quando eu vou dizer assim, olha, o Tribunal Regional do Trabalho, lembrando que eu tenho que ter o cuidado, às vezes eu escrevo ataque aos fundamentos da decisão denegatória. A decisão, o primeiro juízo limitou-se a denegar segmento à revista com relação à preliminar sob o fundamento de que a prestação judicial foi entregue. No entanto, eu levo a minha preliminar para o agravo. Porque como é que eu vou convencer o TST de que havia realmente a negativa? Da mesma forma, quando eu tenho que afastar, por exemplo, a súmula 126. Né? Então, eu vou fazer isso de forma dialética. E... Ó, prof, a Cia está falando aqui que ela está fazendo um RR e está rezando. Boa sorte, Cia. O Márcio Martins agradeceu, falou excelente linha de explicação, didática objetiva, aprendizado muito bom. Isso é porque você não viu o curso da professora, hein, o treinamento. Ali sim é treinamento específico, objetivo, didático. Ó, prof, será que é correto o juízo de admissibilidade, ao invés de observar as questões jurídicas suscitadas, se limitar a repetir o acórdão e afirmar que não há violação ou cerceamento, nulidade, etc.? Belíssima pergunta, Marcondes, doutor Marcondes, parabéns. Me dá a oportunidade de falar, claro que não é correto. É uma pergunta excelente, porque tudo está dentro do bojo da recusa de entrega de jurisdição. A gente tem que tomar posse disso, a gente não pode aceitar. A gente tem um rigor de fundamentar o recurso, não é, doutor Marcondes? A gente tem o inciso 3, impugne os fundamentos da acordo regional, a súmula 422. O que o TST faz? Não conheço por desfundamentado, não. Então,
O julgador tem que fundamentar as decisões. Essa decisão, que se chama decisão per relationem, e que o Supremo admite, admite, mas não sem acréscimos. Porque a gente tem que invocar o artigo 489 do CPC, que trouxe um parágrafo primeiro, que não mais permite a simples reprodução da decisão. Não é possível, e o doutor Marcondes, ele deve estar se referindo aqui, quando a vice-presidência, muito bem colocado, a vice-presidência denega, de uma forma precária, o seu recurso de revista, o ministro relator, de forma monocrática, copia a decisão denegatória, invoca a possibilidade de decisão per relationem, entendeu? E nega provimento ao seu agravo. E a gente tem... nós não podemos repetir os argumentos, mas eles podem. E a gente fica de mãos atadas. Pois é. Então é uma boa decisão para embargar de declaração, citando o artigo 1022, e aí, gente, um parênteses que eu falo muito dos meus treinamentos. Gente, a gente precisa ler os artigos. A gente precisa ler o 489 do CPC, o 1022 do CPC, o 896 da CLT. O 1022 tem uma pérola. Ele traz uma possibilidade de embargos de declaração quando não é observado o parágrafo 1º do 489 do CPC. E o 489 do CPC, doutor Marconi, ele diz que a decisão tem que ser fundamentada. Ele traz 6 incisos. Olha, empregar conceitos jurídicos, quem que nunca teve uma decisão dessa? Se limitar à paráfrase, não enfrentar as questões, usar uma súmula sem dizer por que usou, ou deixar... Gente, o 489, ele é uma pérola. Então, não pode... Ah, professora, mas isso mas está errado. Eu respeito as excelências, são muito dedicados. Aliás, eu tenho uma admiração tremenda pelos ministros do ST, são extremamente preparados, estão muito assoberbados. Eu acho que a gente está numa crise numérica tremenda. A gente não é nem ingênuo, a gente sabe que o TST com mais de 500 mil processos e 24 ministros, porque os 3 da administração não participam, não dão conta, gente. Agora, por isso a gente vai aceitar a recusa de entrega de jurisdição. Então, assim, eu costumo falar, Mariana, quem é que está preocupado com celeridade aí, gente? Eu não. Eu estou preocupada com efetividade. A entrega. Porque a razoável duração do processo... ela não tem a ver com tempo rápido, não, que agora se invoca, né? É o artigo 5º, se não me engano, inciso 74. Ela tem a ver com a maturação do processo. Tem que estar maduro. Eu não quero que meu processo chegue lá, como acontece, e o doutor Marcondes coloca muito bem, em 6 dias meu agravo de instrumento é denegado. E você vai ver a decisão... Tempo de despachar, né? Exatamente. Você vai ver a decisão, aí se copiou aquela decisão que você gravou de instrumento porque você acha que não está certa. Ou então denega seguimento por ausência de transcendência porque você transcreveu, interpretou quando você não transcreveu e quando isso não é fundamento para denegação por transcendência. Então, quando o doutor Marcondes traz essa pergunta muito bem colocada, infelizmente a gente tem tido, sim, a decisão, o que a gente tem que entender? O que a gente tem que entender? Bota na cabeça, colega, a decisão tem que ser fundamentada. E se você não acreditar em mim, abra agora o inciso 9º do artigo 93 da Constituição Federal. Abra agora o artigo 489 do CPC. Gente, você tem que trazer o 489 do CPC nos seus embargos de declaração. E dizer assim... todos os arestos estão nesse princípio. Excelência, essa frase é o tipo de decisão genérica que se presta a fundamentar qualquer decisão. Inciso tal do 489 do CPC. Percebe? Então, há todo esse manejo do agravo de instrumento. Mariana, quer fazer um resuminho do que eu falei sobre agravo de instrumento? Uma coisa você já falou, o que pode, o que não pode? O Ricardo falou assim, o pior é quando embargamos de declaração e convertem em agravo interno. Sim, porque há uma súmula do TST, que eu não me recordo o nome. A súmula isso aí, Ricardo, é porque quando eu agravo... No caso, o Ricardo está falando o seguinte, da decisão denegatória dentro do TST, que denega seguimento a meu agravo de instrumento. Quando eu embargo de declaração,
Se eu aponto omissão, ok. E aí foi ótima pergunta, porque vejam bem, gente, outra coisa é a gente só pode embargar de declaração se tem o quê? Omissão. Omissão. Que mais? Obscuridade. Que mais? Contradição. Pressupostos extrínsecos, né? Bem lembrado, do 897A fala em pressupostos extrínsecos e o 1022 fala quando a decisão não observa qualquer hipótese do parágrafo 1º do artigo 489 do CPC. Se eu não tenho, eu vou direto para o agravo interno. Porque há uma súmula do TST, não estou aqui com ela, posso até checar, que ela diz assim, quando você embarga de declaração da decisão monocrática que denega, mas você pede o efeito infringente, o ministro tem que transformar em agravo interno. Aí ele abre um prazo para complementar as razões de agravo. E aí, cuidado, porque é um prazo de 5 dias. E aí, cuidado de novo, eu tenho que transformar em agravo. Aquilo que era heresia, eu tenho que transformar em agravo. Então, eu assim, a depender, eu prefiro fazer o agravo interno direto. Quer ler? Pamela, prof. No novo CPC, o artigo 489, parágrafo 1º, inciso 3º, quando invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão. Exatamente, gente, o 489 ele é rico. Então, tanto o agravo de instrumento, o que eu tenho que fazer? Que entra aí, eu trato do agravo de instrumento, do agravo interno, no módulo 3 do meu treinamento. Mas no módulo 4, eu trato do despacho de memoriais. Então, eu tenho que, lamentavelmente, antigamente eu falava, deixa entrar em pauta, agora não mais. Bateu no TST, marca audiência com o ministro. E vou despachar um memorial bem feito. Então, no módulo 4, a gente trata de sustentação oral, que eu posso até falar um pouquinho depois, de como fazer o memorial, como pesquisar a jurisprudência da turma, quais são os perfis dos ministros, e eu vou marcar, porque eu fico com medo. Uma vez o ministro, eu fui falar com ele, ele falou, doutora, o processo acabou de chegar. Eu falei, ministro, eu estou com medo. E era tempo, e ainda era o tempo que ainda estava em vigor o parágrafo 5º do 896A da CLT, que dizia que em boa hora foi declarado inconstitucional, mas que rezava que era irrecorrível a decisão denegatória por ausência de transcendência e o processo sumia, você ficava atordoado, cadê meu agravo? Já baixou os autos. Eu falei, não, ministro, eu estou com medo, agora eu venho logo, né, com medo de ser denegado, né? Bom, então, podemos avançar? Tem perguntas aí? Mas a Mariana ia fazer um resuminho do agravo, então vamos lá. Fundamentação, o que mais? Fundamentação, não pode repetir os argumentos do recurso que foi trancado, tem que combater a decisão que denegou o segmento, se observar sempre se teve segmento parcial, porque, né, cabe atitudes diferentes, cabe embargo por omissão, cabe o agravo por denegação de alguma parte, de algum tópico, né, específico, e cabe, segue o RR com relação ao outro tópico que foi admitido. E muito o que mais, bem. prof? Acho que é isso, né? E o que mais? E aí, como é que eu faço? Sempre, né? Eu monitoro, por exemplo, se me contratam, eu monitoro o agravo de instrumento e o RR. Foi assim que eu fiz o processo da Tandara. Isso. Vocês sabiam que tem uma resolução da presidência do TST que dá competência ao ministro-presidente para denegar segmento, agravo de instrumento e recurso de revista? Há lá um espaço de... É impressionante. Toda vida que eu vou dar um treinamento, eu ligo lá, essa resolução ainda está em vigência? Porque imagina, o presidente do TST é uma resolução administrativa, eu falo no módulo 3. Então, eu vou na presidência. Eu vou lá na presidência. A outra coisa importante é que não existe agravinho não, viu, gente? É só um agravinho, tem que acompanhar, tem que mapear. O processo da Tandara é um caso clássico, em que meu aluno me contratou, era um agravo do clube. O processo da Tandara foi julgado improcedente em primeiro grau, o TRT deu procedência, é um caso em que ela tinha um contrato de imagem de R$98 mil e um contrato de trabalho de R$812. Ela engravidou, o clube não renovou o contrato de imagem. E aí o TRT reconheceu a fraude.
O clube recorreu de revista, foi denegado. Interpôs agravo de instrumento. Então, meu aluno me ligou para acompanhar o processo. Quando o agravo de instrumento chegou na presidência do TST, eu já estava lá. Era o agravo de instrumento da outra parte. E aí fiz todo o memorial demonstrando a inadmissibilidade do agravo. Mas aí não saiu, não sei porquê, foi distribuído para o relator. Fui despachar na hora que chegou no gabinete. O relator denegou seguimento ao recurso do clube, por inadmissível, com base no 932, que a gente vai falar no treinamento. E aí, no último dia do prazo do agravo interno, o clube entra com agravo interno, o ministro dá provimento ao agravo interno para dar provimento ao agravo de instrumento, para dar provimento ao recurso de revista. Nós só conseguimos reverter na SDI 1. Né? Então, para vocês observarem que não existe processo que precise ficar desacompanhado. Eu poderia falar, mas não tenho tempo aqui, das denegações burocráticas do agravo de instrumento de forma equivocada. É possível denegar segmento ao agravo de instrumento com base no inciso 10 do artigo 118 do Regimento Interno do TST? Quem já teve uma decisão dessa? Alguém já teve o seu agravo de instrumento denegado com base no inciso 10 do artigo 118 do Regimento Interno do TST? Pronto, 932, inciso 4 do CPC. Alguém já teve? Pois eu digo que não pode. Não há no CPC de 2015 essa possibilidade, muito menos no regimento interno. Mas a gente não tem esse tempo. Eu convido vocês a fazerem o treinamento, que a gente vai esmiuçar por quê, né? Bom, eu queria trazer também, a gente tem tanta coisa para falar, gente, é muita coisa. Mas eu queria trazer também sobre agravo de instrumento algo que me impacta muito, que é a súmula 218 do TST. O que é a súmula 218 do TST? Alguém sabe aí? Vamos ver agora, prof. Vamos lá, Mariana, enquanto a Mariana está procurando aqui, alguém sabe? Se alguém quiser se arriscar. Bom, a súmula 218 TST, ela com certeza, ela já pegou alguém aí. Ela diz que não cabe recurso de revista de decisão proferida no bojo do agravo de instrumento, o Ricardo já botou aí, de agravo de instrumento lá do TRT. Gente, olha só. Então, não cabe. Se você tem uma decisão em agravo de instrumento no Tribunal Regional do Trabalho, não cabe o recurso de revista. Eu estou com um caso, talvez vocês já tenham um caso parecido. Que meu aluno me procura, o que acontece? A ação foi julgada improcedente. Houve uma condenação de custas e honorários sucumbenciais, que na época estava beirando os 100 e poucos mil reais. Só que ele pediu o benefício da justiça gratuita. E foi indeferido o benefício. Com base no artigo 790, com base na figura do hipersuficiente, que daria margem para outra live, né? Que é essa questão da fixação dos honorários sucumbenciais, da fixação da justiça gratuita. Por isso que eu costumo dizer que a gente navega numa contraonda de acesso à entrega de jurisdição. Quando o Capelletti, Mauro Capelletti Garf, eles fizeram aquele projeto Florença para pensar formas de acesso à jurisdição, Mariana, eles pensaram, a primeira coisa que eles pensaram foi o acesso à jurisdição. E a gente já tinha uma legislação, que é a 1060, que previa a justiça gratuita. Cara, aí vem a reforma trabalhista e fixa honorários sucumbenciais recíprocos, até para a justiça gratuita, e cria a figura do hipersuficiente. Bom, aí nesse processo, o que aconteceu? Esse reclamante, ele havia perdido o emprego, mas segundo a decisão, ele estava ali acima daquele teto de 40, do valor de 40, do benefício da Previdência. Do regime geral da Previdência. Do regime geral da Previdência, agradeço a ajuda.
Então, simplesmente se fixou, sem considerar que no mesmo artigo há um parágrafo que prevê que ele pode demonstrar hipossuficiência. Então, ele tinha pensão, ele tinha empréstimo, ele tinha um monte de condições fáticas que demonstravam sua hipossuficiência. O acesso à justiça, inclusive à justiça gratuita, é uma previsão constitucional. O que acontece? Isso tudo foi ignorado. Ele recorre ordinariamente e o recurso não é conhecido. Adivinhe, por causa de quê? Súmula? Por que o recurso não é conhecido? Ele recorre ordinariamente e o recurso ordinário não é conhecido com base na deserção. Com base na deserção, amiga. Se ele estava discutindo... Ele está discutindo a gratuidade. Sim. A gratuidade. E o que meu aluno faz? Excelente, inclusive, esse aluno. As peças muito boas. Ele agrava de instrumento. E o que o TRT faz? O Ricardo até falou, e o primeiro grau nem poderia considerar um deserto, pois a competência do relator, pelo CPC. Está dentro da nossa fala. Pois é, Ricardo. Aí o TRT nega provimento ao agravo de instrumento. E aí o que a gente faz, Mariana? O que ele pode fazer? Senta e chora. Ele pode recorrer de revista? Pela súmula. Aí vem a súmula e diz que não pode recorrer. E aí ele me chama. Aí a pérola... Eu fico indignada com isso. Aí o que eu fui ver? Eu fui ver os precedentes da súmula 218. Olha que pérola para vocês. Consultem os precedentes. Nos precedentes da súmula... Por que o TST criou essa súmula? Porque ele diz assim, que o 896 diz que cabe em grau de recurso ordinário, não cabe em grau de agravo de instrumento. Mas nos precedentes da súmula 218, há um precedente do Marco Aurélio Mendes Faria Mello, da época do Bumba, ou seja, da minha época, que disse assim, desde que não haja violação constitucional, realmente não cabe o agravo de instrumento e faz todo... Aí eu, opa, alô, o que vocês acham que eu fiz? A senhora falou desde que não tenha violação constitucional. Porque no precedente da súmula, que se remete ao 896 para dizer que o 896, e há várias teses também, que já estaria cumprido, duplo grau de jurisdição, mas eu acho que o que mais fundamenta o entendimento do TST é que o 896 fala que cabe, de última instância, em grau de recurso ordinário e não em agravo de instrumento. Mas aí é uma justiça consagrada, gente, o cara não tem cento e tantos mil para pagar. E ele tem direito ao benefício porque ele é hipossuficiente. Então, quando eu li esse precedente e que ele diz... Falou. Hein? Não, a reclamação não cabe porque não tem nenhuma decisão que a gente possa consagrar. Eu interpus o recurso extraordinário. Ah, professora, mas recurso... Se não me engano, o STF não reconhece como repercussão geral, no caso do recurso para o STF. Não, mas aí é que... Vamos lá. O que eu estou falando aqui? Para a gente ser criativo. Por que o recurso extraordinário? Não reconhece por quê? Porque não foram exauridas as vias. Teria que ser exaurida a via naquela justiça. Eu falei, ora bolas, se eu tenho uma súmula, a súmula 218, que diz que não cabe mais, está exaurido. Aí vocês podem dizer, professora, por que a senhora não interpôs, então, agravo de instrumento para eles dizerem que não cabe e interpor o recurso extraordinário? Porque a preliminar de nulidade por negativo ia precluir. Sacaram? Então, eu tinha que interpor da decisão do regional, senão haveria preclusão. Então, eu usei o fundamento. A partir do momento que há uma súmula e que diz que não cabe, as vias recursáveis naquela justiça, que é a exigência do STF, elas estão exauridas. Bom, gente, a gente está brigando, esse processo ele tem muitas nuances. A gente pode falar também no treinamento, né? Porque eu estou controlando aqui o horário. E, enfim, é para que a gente estude, para que a gente fique forte, para que a gente seja combativo. Nunca tinha pensado, né, Ricardo? Também achei, viu, Ricardo?
a gente tem que pensar, leiam os precedentes dessa súmula e procure lá o do Marco Aurélio Mendes de Farias Melo. Mari, Essa tem mais sacada alguma de ler o coisa? precedente eu achei muito interessante, professora. Eu nunca tinha Excelente. Marco ouvido Aurélio Mendes de falar. Farias Melo, ele realmente, ele ficou um tempo no TST, né? E as decisões dele são muito bem fundamentadas. Bom, tem mais alguma pergunta aí? A pergunta é como é que vai ser o próximo curso, quando vai ser, como é que o pessoal pode participar, que deve estar todo mundo Ah, curioso aí para bacana. aprender mais. Gente, no próximo sábado, a gente vai ter o treinamento em agravo instrumento e agravo interno. É uma manhã, é uma manhã deliciosa. A gente ficou o dia todo, né, Mari? A gente nem viu o tempo Foi, passar. Então, a nem gente vai viu. ficar de 9 às 13. A gente vai treinar agravo de instrumento e agravo interno. Você comprando esse treinamento, você tem direito ao outro sábado, a gente vai trabalhar sustentação oral, despacho de memoriais nos gabinetes, os perfis dos ministros, como é que marca, como é que não marca, e outros temas também, elaboração de peças. Eu vou dar o modelo. Já pensou você com o modelo da Pérola? Modelo de Não. RR da Pérola? É, nós tivemos o Nunca mais. gostinho de ver isso. Nós vimos Ah, no último treinamento. Muito então, interessante, por eu vou sinal. dar, porque é um tipo formulário, e aí você tem o link na bio aqui. Tem também, você pode mandar um e-mail para o Instituto Pérola@silviaperola.tv.br. Está com valor promocional. Eu vou manter o valor promocional. A gente vai ter outro módulo de recurso de revista em agosto. 7 e 14 de agosto, a gente vai ter outro módulo do recurso de revista. Eu acho super importante fazer. Vale muito a Concordo. Esse eu pena. fiz e eu garanto com propriedade que vale muito a pena fazer. Realmente não tem pós-graduação que te ensina o que esse treinamento ensina para nós. Sério mesmo. Eu agradeço a generosidade da Mari e eu leio muito assim, para além da generosidade que ela realmente tem, é porque o que, que a gente faz? Ela trouxe isso. A gente brinca de se colocar no lugar do ministro. E qual que é a Sim. dificuldade que eu vejo da advocacia? Gente, você é tão louco. Então, como é que o ministro vê a admissibilidade? Como é que eu vou. Que foi uma pergunta que fizeram, professora, como é que eu indico o trecho que está pré-questionamento? Como é que eu vou indicar o trecho se eu não compreendo o pré-questionamento da forma que o TST vê? Então, o Marcondes está aqui. Marcondes é um grande veterano, fez praticamente tudo. Marcondes, eu queria te dar uma notícia e para todos os veteranos que estão aqui. Ano que vem, eu vou completar 10 anos de advocacia. Vai fazer 10 anos que eu saí do TST. E eu vou fazer um grande evento. Eu espero que seja presencial, porque o treinamento na forma presencial é muito bom. É A gente vai para o diferente. TST, a gente tem um baile de formatura. E eu vou homenagear todos os meus alunos e a primeira turma da qual Marcondes faz parte. Marcondes já foi nome de turma. O nome da turma são Ah, grandes advogados que eu reverencio. E vai ser gratuito para qualquer aluno meu. nossa. Qualquer aluno meu vai participar dessa turma, que vai ter o nome de uma aluna da primeira turma, vai ser em agosto de 2022, na ordem do mérito, que eu espero que a gente possa estar lá. Entenderam? Amém, vai dar certo. Então, Ó, todo aluno prof, a senhora meu. falou aqui, ó. Diferente. Nunca vi uma metodologia tão específica para formar especialistas mesmo. Inclusive, ela perguntou quando é que sai seu livro. Ah, ótimo, adoro quando me provocam. Meu livro está praticamente pronto. E assim, gente, façam cursos, tem cursos excelentes. Inclusive, tem um curso do professor Gáudio e do professor Murilo, que eu acho que começa na segunda-feira. Tem um curso do professor Dr. Carlos Henrique Bezerra Leite, da Letícia, que inclusive foram meus alunos. Tudo agrega. Agora, esse treinamento, a gente tem uma metodologia que são exercícios que eu criei de simulação. Sabe, o piloto, quando ele tem que fazer, como é que a gente chama? Tem um nome que está me fugindo agora, simulação, mas tem um nome próprio, né? Então a gente faz essa simulação da admissibilidade se colocando no lugar do ministro, né? É pelo contrário, é um projeto até despretensioso, não tem erudição. E eu digo nesse ponto, prof, que é nessa hora que a gente percebe que a gente achava que sabia. Aí a gente percebe que a gente não está exatamente no caminho certo, não. Mas é muito interessante, muito proveitoso esse treinamento, essa questão de pensar com a cabeça deles, muda, vira uma chavinha assim na gente que é impressionante. A Vira. gente começa a enxergar com outros olhos.
Vira, por isso que é um caminho das pedras. Olha, muita gratidão, Mariana, minha linda. Eu acho assim, meus alunos são amores que eu vou encontrando. A cada um de vocês que estão aqui, a todos que são meus alunos, eu não posso nominar. Vocês são excelentes. Vamos lutar, vamos ficar fortes. Vocês são muito bons. Nós vamos ficar fortes na leitura, na técnica, né, no estudo. E, É enfim, isso. a gente tem que se preparar aqui para encerrar. Pode ler aí. Parabéns às debatedoras. É, o pessoal está Obrigada. agradecendo. O pessoal, obrigada, gratidão, parabéns aos debatedores. Ó, Márcio, você que é meu sogro, Pérola. Ah, que Advogado maravilha! também, ó. Que Advogado maravilha, também. bem-vindo. É para perder o medo, preguiça de recorrer e saber impugnar os absurdos. Muito bom. Exatamente, a gente tem que perder o medo mesmo e enfrentar, porque tem que entregar a jurisdição de forma completa. Professora, Gente, muito obrigada, viu, pela obrigada a sua... você. Eu queria falar uma coisa. Toda terça-feira eu quero fazer uma live. A próxima vai ser pelo YouTube, porque aí eu posso entrar pelo Zoom e compartilhar. Então, a próxima eu vou anunciar, vai ser na Ah, é. próxima terça-feira, e aí a gente pode compartilhar alguns slides, umas telas, né? Gente, olha, muitíssimo obrigada, Obrigada. Mariana, mais uma vez, e até Eu que agradeço. sábado para quem vai fazer o Até... treinamento. Se alguém tiver Isso. alguma dificuldade, manda um e-mail. Ninguém deixa de fazer treinamento por causa de condição financeira. E é algo que eu quero realmente é compartilhar e a gente formar uma rede forte da advocacia trabalhista. Muito obrigada. Perfeito. Obrigada, gente, pela participação. Obrigada, professora. Obrigada. Eu quero ver aqui agora onde que eu Ah, o pessoal pediu encerro. para salvar a live. A Pois é, câmera para como é salvar que eu para... encerro aqui? Estou vendo aqui É onde é só que eu encerro. fechar. Só fechar? Então tá. É, Fecho.